Olá, pessoal. Estamos dando início a mais um episódio do podcast Conexão Econômica, o podcast do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Se você gosta desse conteúdo que está sendo produzido, acompanhe a gente nas redes sociais do FGV Ibre, no YouTube, no Spotify, nas redes do Instagram, no TikTok, que parte dessa entrevista ela está sendo sempre divulgada nas redes sociais. Hoje a gente traz um dos economistas mais brilhantes desse país. Eu diria não ortodoxo, vamos dizer assim, se é que a gente possa ter essa qualificação, talvez tenha realmente uma referência no pensamento econômico brasileiro. E agradecer já, Nelson, você ter aceito, né? A gente tentou várias vezes e por conta da sua agenda nós tivemos aí dificuldade de marcar antes, mas já estava escalado para vir várias vezes. Felizmente, agora a gente consegue manter aí esse diálogo. Queria te dar aqui as boas-vindas do podcast do FGV Ibre. O Ibre você conhece muito bem, você até pouco tempo, antes de se licenciar lá como pesquisador, você sabe que o Ibre é uma casa plural, né? O pensamento brasileiro, o Brasil é um país tão complexo, né? No bom sentido, inclusive, que às vezes uma ideia comum ou única não consegue explicar os fenômenos. Essa tradição do Instituto Brasileiro de Economia, que tem mais de 70 anos, sempre de conviver com pensamentos que sejam diferentes ou complementares, né? E isso eu acho que ajuda muito o entendimento das questões brasileiras. Aí, Nelson, queria lhe dar aqui as boas-vindas e queria que você se comunicasse com o nosso grande público, principalmente estudantes de graduação, pós-graduação, pessoas que se interessam por economia. E o objetivo aqui desse podcast é sempre facilitar para o grande público o entendimento das questões econômicas, que às vezes são complexas mesmo, mas a gente procura sempre, nesse programa, discutir as questões que afetam o dia a dia das pessoas, das famílias, mas de uma maneira que seja fácil entender. Então, fica aqui nosso agradecimento e queria já que se desse aí as suas boas-vindas aqui ao nosso programa. Obrigado, Flávio, obrigado pelo convite por estar aqui, parabéns por essa iniciativa, né? É muito importante se comunicar, principalmente economia, apesar de não parecer uma coisa muito complexa e técnica. Então, nós economistas temos que nos fazer entender, traduzir essas questões complexas para o dia a dia, para as pessoas possam entender. O trabalho do economista é se fazer entender, os outros não têm obrigação de entender a gente. A gente, né? Você acha que as redes sociais, essa explosão, né, que a internet trouxe e acesso aí a novos conteúdos, eu acho que é um espaço muito importante para a economia ocupar, né, esse espaço e ajudar as pessoas a entenderem, né, os fenômenos econômicos são complexos, né? Sim, como todo instrumento, né, se bem utilizado, ajuda muito. Se mal utilizado, atrapalha, né? Rede social, acho que eu, como economista, uso muito para saber o que está sendo publicado, o que está acontecendo. Se lembrar, quando a gente era estudante, quanto tempo levava para você ver um livro que foi publicado, um paper, era alguém que viu lá, trazia, né? Agora é imediato. Tem um seminário, tem uma fala, você já vê na mesma hora, em tempo real. Eu gosto muito de assistir alguns programas na física, né? A física é interessante, tem aí a física quântica, que se comunica com a física dos grandes planetas e tal. E eles ocupam muito bem esse espaço, né? Você vê que tem questões complexas na física que os físicos tentam explicar de uma maneira bem mais acessível para o grande público. Parece que a gente na economia ainda teria um espaço muito grande para a gente avançar. Você não acha? Você tem esse sentimento? Não sei se você acompanha muito essas... Eu vejo mais de história, né? Eu gosto muito de história, mas eu concordo com você. Tem que ter um esforço maior, né, de comunicação. Física e engenharia tem muito mais gente também. Tem muito mais gente, muito é mais verdade. Tempo. Mas acho que a economia está caminhando para isso. Para quem não conhece, né, o Nelson Barbosa, mas você é graduado e mestre em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é isso? Sim. E você tirou seu PhD em economia pela New School for Social Research. Isso. Depois você foi ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, lá no governo Dilma, presidiu o Conselho de Administração do Banco do Brasil, tá certo? Uhum. E compôs aí diversos conselhos, como de administração da Vale e do BNDES. Você também já atuou como assessor da presidência do BNDES em 2005, 2006 e a partir agora de 2023
você está como diretor de planejamento e estruturação de projetos do BNDES, é isso? É isso. Antes disso, no governo Lula, eu fui secretário de Política Econômica. Ah, tá. Então assim, é um currículo já bem extenso, né? Apesar de você ser novo, você já tem uma experiência muito forte, Nelson, no setor público, principalmente, né? Isso mostra, de alguma forma, a sua vocação a servir ao público, né? A ser aquele brasileiro que está interessado em melhorar, né, a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas. Às vezes a gente não consegue, às vezes são tantas dificuldades, tantos caminhos que aparecem que você às vezes não melhora, mas evita piorar também, não é isso? Como é que você chegou à economia? E chegando à economia, como é que você se deparou com essa sua vontade de servir ao país, e servir as pessoas, e procurar melhorar a vida das pessoas? Porque, queira ou não, um economista que atua no setor público, ele está interessado em fazer com que as coisas funcionem melhor para gerar o máximo possível, né, de bem-estar, né, para a população. Eu queria um pouco do teu histórico como estudante e como é que você chegou na economia, que é sempre interessante a gente entender de um economista tão importante quanto você esse caminho a percorrer, né? Quando eu estava que era ensino médio hoje, né, eu sempre gostei muito de matemática e história. Eu nasci e cresci aqui no Rio, morei em Brasília um tempo durante a minha infância, mas a maior parte foi aqui no Rio de Janeiro. E eu sempre gostava muito de matemática e história. Mas teve alguma influência familiar? Não, meu pai é engenheiro, né, engenheiro civil, já faleceu, e minha mãe era professora, né, típica família de classe média aqui do Rio de Janeiro. E eu gostava de história e matemática, e economia combinava as duas coisas, né? E eu estava entrei na universidade em 88, que era a época da inflação alta, plano de estabilização. Aquele ali lhe influenciou? Influenciou, lembro o Plano Cruzado, 1986, tinha 16 anos. E aí tive meu primeiro emprego lá, que eu fazia remo, né? Remador do Flamengo, do Vasco e tal. Virei, como todo jovem lá, dava aula na escolinha de remo lá e ganhava um salário mínimo. 16 anos ganhava um salário mínimo. Veio o Plano Cruzado, eles congelaram tudo, né? Mas o salário foi aumentar. Então, de uma hora para outra, estava com muito dinheiro. E de uma hora para outra a inflação caiu. Eu falei, mas o que é isso? O que aconteceu? Isso? Como é que você aperta um botão e a inflação cai? Eu tenho que entender esse negócio, né? Aí ali despertou o interesse pela economia, né? E aí eu fui entrar na FRJ em 1988. Mas por que você decidiu-se o FRJ? Assim? Tinha alguma... Não, era vestibular aqui no Rio, universidade pública. Eu vou para a FRJ. A FRJ eu fiz vestibular para todas, né? Mas a FRJ era melhor, né? Na época, e eu achava, né? Na FGV não tinha graduação ainda, a PUC era paga. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já te interrompendo. Quando você decidiu ir para o FRJ, você já entendia que tinha diversos centros de economia? Não sabia nada de economia. Com tendências diferentes, com visão de mundo diferente. Vou fazer vou fazer uma universidade pública, né? Universidade conceituada, pública, e aqui Universidade federal, né? Universidade federal, universidade sempre conceituada, e universidade pública, por isso que eu fui. A FRJ tem uma formação mais heterodoxa, a gente é exposto, hoje, sabendo mais, né? Tem uma diversidade maior, foi um curso muito bom lá de graduação, e aí eu fiz o mestrado também na FRJ. Tive a sorte de ser aluno do Fernando Cardim. Naquela época eu tinha acabado de voltar do doutorado, então eu tinha estudado muito economia keynesiana, era uma enciclopédia. Né? E ele é a enciclopédia de tudo do Keynes. Também fui aluno do Mário Poças, que também dava aula na Unicamp e na UFRJ. Muito bom o curso dele, foi um curso formador, né? E a terceira grande influência foi o Antônio Maria da Silveira, que era da GV, que mexia muito com metodologia. Então a gente lia muita coisa de metodologia, filosofia da ciência. A Maria e foi orientada pela Conceição. Pois é, ela dava aula essa época? Essa época ela não dava aula, mas ela ainda participava de debates, de seminários. E aí no mestrado eu fui orientado por ela. Fiz uma tese sobre o desequilíbrio da economia americana naquela época, de déficits, dólares, esse tipo de coisa. Ela tinha grande influência, né, tinha pensamento, né, na UFRJ. Na UFRJ e na Unicamp naquela época. Né, formar a Conceição foi que trouxe mais para o lado heterodoxo a economia do CALEC, a aplicação do CALEC, a atualização dos estudos do Celso Furtado, muito focado em desenvolvimento industrial, emprego, então tinha essa pegada lá no curso da FRJ. E quando é que você depois, terminando a UFRJ,
vou continuar, quero ser professor, quero ser pesquisador? Como é que teve essa transição? Porque muitos ali também terminam e vão... Aí aquela Brasil dos anos concurso, 90, Brasil pós-Collor, né? Uma situação bem de ainda, me formei em 91, me formei na graduação, entrei no mestrado, terminei basicamente ali em 94, eu estava terminando. Era dos concursos, né? Fiz concurso para o Banco Central, fiz concurso para a CVM, para a Petrobras, para o IPEA, né? E aí passei nesses todos e o Banco Central tinha mais a ver comigo. Sempre gostei de macroeconomia, economia monetária, né? Aí eu entrei no Banco Central em 1994. Quer dizer que você foi para o Banco Central? Fui para o Banco Central, trabalhei aqui no Banco Central de 94 a 97. Departamento de Fiscalização Bancária, que ainda tinha banco com sede no Rio, né? E eu trabalhei no Banco Central. Aprendeu muito, Nelson? Aprendi bastante. Operacionalidade muito porque a economia na prática é outra coisa, né? A gente nada conta, eu sou professor também, a gente dá teoria, mas uma coisa você vê na prática, né? Principalmente contabilidade bancária, como é que funciona, regulação bancária, foi muito enriquecedor esse tempo lá no Banco Central. Aí como é que você vai depois? Aí no Banco Central eu fui fazer meu doutorado, né? Aí eu pedi licença do Banco Central em 97, e 3 anos lá. Então, em setembro de 97, eu fui fazer meu doutorado na New School for Social Research. Aí fiquei lá 5 anos, né? 4, depois mais um, que minha esposa estava fazendo mestrado. Aí ela teve que ficar mais um ano, eu estendi mais um ano. E fiquei lá, voltei em 2002 para cá. Aí, quando eu voltei, já estava decidido a voltar para a universidade. Você não quis... Não quis voltar para o Banco Central. Mas quando você estava no Banco Central, saiu, você tinha pedido licença do Banco Central? Pedi licença, mas eu pedi licença sem vencimento. Sem vencimento. Então você não tinha obrigatoriedade de voltar. Obrigatoriedade de voltar. Aí eu gosto da universidade, porque mesmo naquela época, comparando o salário, eu tinha um amigo meu que falava, você pode até ganhar menos, você tem mais tempo. Tem mais controle do seu tempo. E aí eu saí do Banco Central. Quando eu voltei, não voltei para o Banco Central, fiz concurso para a FRJ, naquele 2002, e entrei na FRJ em meados de 2002. Acho que foi economia monetária, né? Já não lembro. Interessante que você estava convencido que o mundo acadêmico ali naquele primeiro momento era curiosidade, né? Você vai estudando economia quanto mais você estuda, tem mais pergunta do que resposta, né? E aí você vai querendo sempre ter uma coisa a mais e tal. Não, ainda quero ficar um pouco na universidade, ver como está. E entrei na universidade em 2002, dei aula lá no... Pois é, eu queria conhecer a trajetória, né? Aí eu dei aula na FRJ e o Lula ganhou eleição. Eleição. Aí, naquela época, tinha um professor da FRJ, José Carlos Miranda, que tinha trabalhado na campanha do Lula. Durante a campanha também, aquelas coisas, a gente faz um esforço concentrado, né, todo mundo para ajudar no PT, e aí vinha perguntas, ficavam as pessoas encarregadas. Tem perguntas sobre isso, perguntas sobre aquilo. A gente ajudava lá a rede de respostas. Né? Se vier uma pergunta assim, como é que responde? Aí ajudava lá o Miranda só escrever, né, para passar. Não sei depois se usavam ou não. E aí o Miranda foi convidado para ser assessor-chefe de economia no Ministério do Planejamento, 2003. Aí ele me convidou para ser o adjunto. Aí eu fui para lá em 2003, no Ministério do Planejamento. Fiquei 1 ano, ajudei a fazer o que naquela época era o Plano Plurianual, PPA, né, do governo Lula, junto com o Ricardo Belchowski, que estava na CEPAL ainda, mas ele ajudava indiretamente com algumas ideias. A gente fez aquilo, fiquei lá em 2003, só temporariamente, depois voltei para o FRJ. E aí fiquei no FRJ 2004, 2005. Quando o Mantega sai do planejamento, que o Lessa era do BNDES, né? Aí o Lessa saiu do BNDES, Lessa, né? Carlos Lessa. Carlos Lessa. Aí o Mantega vem para o BNDES, acho que em 2005. Aí o Mantega veio para cá, aí já me conhecia, porque eu tinha trabalhado com ele em 2003. Ele me chamou para ser assessor econômico lá da presidência. Mas tu teve que se desvincular? Sim, aí da FRJ. Aí eu pedi licença, né? Porque o governo federal você pode pedir licença for para outro órgão federal. E aí eu fui ser assessor econômico lá do Mantega, que em 2005, e aí ele vira ministro da Fazenda. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Nessa transição sua de estar lá na faculdade, ser chamado para o governo, porque normalmente quando a gente chega num doutorado, você chega muito a fim de passar um tempo fazendo pesquisa, orientando, dando aula, né? E você ser logo chamado para ajudar o governo, você não ficava balançado, não, assim, Não, tem uma coisa que assim, eu não tive tempo de desenvolver tudo que eu tinha estudado no doutorado e tal, mas também é uma oportunidade. Eu brinco que eu fiz meu pós-doutorado
em governo. Em governo. Trabalhando na Exatamente. prática. Você aprende muito. Você aprende muito vendo como a política econômica é feita, quais são as questões que realmente importam. Já mexi com a política econômica, né? Minha tese de doutorado teve uma questão de crescimento, distribuição de renda e teve uma questão de balanço de pagamento, que era o problema do Brasil final dos anos 90, início dos anos 2000, com aquelas série de crises de balanço de pagamento, né? Naquela época, o governo Lula está acabando de chegar e tem uma coisa, era o primeiro governo de esquerda, né? Todo mundo que trabalhou por aquilo sentia na obrigação de ajudar, é quase como um dever que você tem, né? Sempre fiz campanha para o Lula desde 89. O Lula eleito, falei, eu tenho que participar, é uma oportunidade única, né? Para ajudar, para servir, né? Nessa sequência, o Manteiga vira ministro, né? Vira ministro em 2006. 2006. No Palocci sai início de 2006. E aí você... Aí eu fui ser o secretário adjunto de política econômica. Naquela época, quem era o secretário era o Júlio Almeida, lá do IED, né? Aí ele me chamou para ser o secretário adjunto. Aí eu fui, naquela época... Também um conjunto de aprendizado aí absurdo, né? Aí naquela época aconteceu uma coisa engraçada, porque estava toda aquela discussão da reeleição do Lula, que o primeiro mandato do Palocci, do Lula com o Palocci tinha sido um mandato mais de ajuste e tal, e teve um grande debate ali. O Lula... 2005, 2006, que tinha sido feito um ajuste, o Banco Central com juro mais alto, 2005, 2006, tinha um debate se você aprofundava o ajuste ou chegou a hora do crescimento. A gente estava defendendo naquela época que, olha, você fez um ajuste, agora você pode fazer algum grau de estímulo, algum grau de flexibilização, principalmente focado no investimento, nem que você precisasse flexibilizar a regra de resultado primário, para investir. O que é o resultado primário? Né? O resultado primário, vamos lá. O resultado primário é o resultado do governo. O resultado primário é como se fosse o seu balanço financeiro. Você pega suas receitas, menos suas despesas, como se fosse sua poupança ali, só que tirando os juros. Quanto o governo tem de resultado para pagar sua dívida? E o governo, assim como hoje naquela época, tinha uma dívida elevada e tinha um debate de elevar mais o resultado ou não, já tinha sido elevado. 2003, 2004, 2005. E o Brasil tinha recuperado o crescimento, mas ainda não era um grande crescimento. E aí tinha uma discussão de adotar um plano de investimento. Aí na campanha de 2006, nos debates internos do PT, eu fui num debate desses. O PT, o bom do PT é um debate bem democrático, né? Você vai no mesmo debate, tem um ministro, tem um pesquisador de pé, o professor... todo mundo ali no mesmo nível, vamos dizer assim. Aí, debate livre, fechado, mas debate livre. E aí teve um debate, uma hora lá, junto com outros economistas, a gente tem que adotar um plano de investimento. Mesmo que você pode flexibilizar um pouco, baixar a meta de resultado primário para fazer investimento. O Marco Aurélio Garcia, um cara muito importante com a minha passagem pelo governo, sempre me deu muito apoio. Aí ele falou, o que você falou aí, eu quero que você fale lá no presidente. Eu era secretário adjunto. Aí eu fiz uma proposta lá de que depois virou, dentre outras coisas, ajudou a ser o PAC, né? Que você fazia um programa de investimento, que você podia pegar parte do investimento, tirar, obviamente dizendo para onde, quais são os projetos, né? Dali depois o Manteiga continuou e eu virei secretário do Ministério da Fazenda. Assim, no primeiro governo Lula, e isso que foi um governo mais de ajuste, né? Devido inclusive ao período anterior, uma desorganização muito grande, né? Teve a crise ali, o real ele se desvaloriza, né? Tem tudo. Naquele primeiro momento, o Lula 1, houve essa necessidade do ajuste. E aí o Lula 2, inclusive ele foi eleito com uma votação muito, muito expressiva. No Lula 2, a perspectiva então já era de acelerar o crescimento, e ainda mais porque você tinha o boom das commodities, né? Você tinha um cenário externo bem propício para isso. Vou recapitular. Quando o Lula toma posse em 2002, a inflação no Brasil era 12,5% crescendo. Ela chegou a 17% em fevereiro de 2003. O Banco Central estava com a taxa de juros em 26%, a taxa de juros real era 18%. O Brasil quase não tinha poucas reservas internacionais, tinha um acordo com a FMI. Então, era uma situação bem delicada e você tinha que fazer um ajuste ali, não tinha outra alternativa. E o governo contava com a colaboração do Marcos Lisboa? Tinha o Marcos Lisboa, secretário de Política Econômica do Palocci. Canuto. Otaviano Canuto no Internacional, Levi no Tesouro, Bernard Pina na Secretaria Executiva. Murilo Portugal veio depois, agora não lembro mais. Então, ali você fez aquele ajuste. 3 anos depois, 2005, quase 2 anos depois, 2005, 2006,
Não, vem aquela coisa do que eu brinco com meus amigos ortodoxos, só o problema de vocês com o ajuste, ele não acaba nunca, né? É logo ali. Você sempre vê uma reforma, depois tem outra, depois tem outra, depois tem outra, depois tem outra. Aí o povo fica com a língua para fora, mas não acaba nunca. Que hora que tem algum retorno? É que vai ter então o debate ali em 2005, 2006 vamos fazer mais uma rodada, não está na hora da gente acelerar o crescimento, temos instrumentos para isso. E aí, como você colocou, naquela época o Brasil começava a ter um boom de exportações, começava a ter o ciclo chinês e muita entrada de capital, e aí possibilitou que a gente acumulasse reservas. Aí outro episódio, isso no jornal da época, não passou tanto tempo, o pessoal esquece. Quem procurar na imprensa vai ver. Quando o Brasil decide pagar a dívida com a FMI, final de 2005. Não, 2005. Naquela época, o presidente da FMI veio aqui, o Rodrigo Rato, na época, né? E o Brasil tinha um acordo com a FMI. Pastor acordo, você vai lá, revisa o que você tem que fazer ou não. E eu lembro, eu não estava nessa, mas várias pessoas me contaram que estavam lá. Que o Rodrigo Rato vai numa reunião com o Lula já falou isso abertamente também, por isso que eu falo aqui. E o Rodrigo Rato, com tradição, assim, não, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, agora é essa reforma. Aí o Lula, mas quem é esse cara aqui que vem aqui dizer o que eu tenho que fazer? Eu sou o presidente eleito e tal. Eu falei, não, porque a gente tem dívida. Quando é que tem essa dívida aí? Ah, tem uma dívida. Pode pagar? Pode. Então vamos pagar. Teve um debate naquela época, muita gente era a favor de não pagar, porque a dívida com a FMI era mais barata que o mercado. Qual a vantagem de ter pago? A vantagem de ter pago, você tem autonomia de política econômica. É a nossa política econômica decidida em Brasília e não em Washington. Apesar de ser caro, teve um grande debate, o Brasil pagou a dívida com a FMI, acumulou reservas, e na crise de 2008 o Brasil, na verdade, emprestou recursos à FMI, que é o contrário. Então ali foi um divisor de águas do governo. Foi uma decisão que não era tão trivial na época, porque era uma dívida que era mais barato tomar emprestado com a FMI do que tomar emprestado no mercado internacional privado ou no mercado doméstico, mas foi uma decisão também de adquirir autonomia de política econômica, para que a gente pudesse tomar as decisões certo ou errado, mas decisões pelos poderes eleitos do Brasil. A sequência disso veio essa discussão. Tudo bem, a gente pode fazer até algum ajuste, mas está na hora de apostar no crescimento, está na hora de acelerar o crescimento da economia. Aí foi o programa de aceleração do crescimento, a tentativa de dar uma prioridade a projetos de investimentos, de infraestrutura, de reformas institucionais também. E aí eu trabalhei nisso na transição, 2006, 2007, junto com o Manter, né? sempre sob a liderança do Manter. O Manter também me deu muito espaço, me ajudou bastante, né? Me deu muito apoio nessa época. E aí criou o PAC, né? E depois aí em 2007 eu viro secretário, era subsecretário, né? Secretário adjunto. Em 2007 eu viro secretário do Ministério da Fazenda. Aí vem a crise do subprime, né? 2008. 2008. Eu virei secretário de Política Econômica. Eu primeiro fui secretário de acompanhamento econômico, aquela parte que eu acho que o Considera foi uma época, faz toda aquela parte de regulação de preço, preço que ainda tem, plano de saúde, esse tipo de coisa, defesa da concorrência, aqueles processos do CAD, tarifa comercial, esse tipo de coisa. Foi bom, aprendi bastante também, que não era minha área de microeconomia da regulação. E sempre o governo se aprende muito. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Todo bom economista no Brasil, em algum momento, vai ser chamado a trabalhar no governo. Todo mundo que eu conheço, em algum momento, foi chamado para trabalhar no governo. Se você vai escolher ou não, é uma decisão, não tem certo e errado. Depende do qual estágio você está na tua vida, se é aquilo ou não, mas todo mundo tem essa oportunidade de contribuir. Eu tive a sorte de ser chamado cedo e aprendi muito. Chegou em 2002, em 2007, 5 anos depois você já estava... Eu assumi em agosto e a crise veio em setembro, na Secretaria de Política Econômica. Naquela época todo mundo sabia que isso. Essa coisa que depois falaram, ninguém sabia a crise do... Eu era secretário de junto do Ministério da Fazenda e secretário de Política Econômica, eu já sabia que o Lehman Brothers não durava 2 meses. Ninguém sabia a magnitude do que ia acontecer. E aí veio aquela crise forte ali em 2008, eu como secretário de Política Econômica. Foi um momento bem interessante. Nesse momento que vem a crise, alguns consideram, não, o Brasil era para ter pisado no freio. E não, acho que pela decisão do presidente Lula, o Brasil continuou a sua trajetória, né, de crescimento, etc. Foi a decisão acertada, é claro que se dizer hoje, mas à época... Teve um grande debate no governo naquela época, eu lembro que tinha várias reuniões internas, o pessoal... Qual era o receio? A lógica, assim, quando você vê uma crise, as pessoas até tendem a adotar a lógica individual, a lógica da família, a lógica microeconômica. Vê uma crise, o que você faz? Pô, eu corto o gasto para eu poder atravessar, vou fazer uma poupança. No nível microeconômico, né, no nível da família e tal, se eu gastar mais, a minha renda não sobe. Exatamente. O meu gasto não influencia a minha renda.
E ali teve essa discussão, várias pessoas propondo, agora a gente tem que fazer um ajuste fiscal maior, a gente tem que aumentar imposto, a gente tem que fazer isso. E lembro, né? Eu era secretário de Economia, eu falei, olha, crise como essa, na verdade, o que você pensa na lógica micro, você tem que fazer o oposto na lógica macro. Porque uma crise como uma desse tamanho, o governo tem que absorver parte da crise para diminuir a crise. E tanto foi o que aconteceu, não só no Brasil, não é questão de ideologia. Todo mundo fez isso. Um pouco e da fez política keynesiana, né? E fez a mesma coisa na Covid. Né? Todo mundo é keynesiano na trincheira. Na trincheira. Todo mundo é keynesiano na trincheira. Porque a gente aprendeu, depois da Grande Depressão, todo mundo aprendeu que, às vezes, você não resolve, mas você pode diminuir a intensidade. Aí, naquela época, teve um debate, outro episódio... Só um detalhe, né? Quando a gente fala assim, todo mundo é keynesiano, assim, para quem não conhece ainda essa terminologia, não, a gente está aqui para, como falei no início da nossa conversa, assim, muitas pessoas, inclusive, que eu percebo que manda mensagem para a gente, aluno de graduação que está começando a estudar, quando a gente está começando a estudar com economia, é bem confuso, né? Porque são principalmente macroeconomia. Macroeconomia, exatamente. Macroeconomia é uma velha senhora. A macroeconomia começou oficialmente a partir do livro do Keynes, Teoria Geral do Emprego, em 1936. Vai fazer 90 anos ano que vem. Uma vida humana é longa, mas pensando em termos de história e conhecimento é muito recente. Então existem muitas controvérsias, muitos debates que são recentes até hoje. Então se eu puder fazer esse paralelo... Não, e o que é que Keynes foi importante? Então né? você tinha, o que era a visão predominante ali nos anos 30 quando vinha? A recessão é da vida, vem, vai, os fortes sobrevivem, os fracos ficam pelo caminho, que tinham tido recessões no passado. Não pode fazer nada. Melhor o governo não fazer nada. Tem uma frase famosa do Andrew Mellon, que era o ministro da Fazenda do governo americano, foi do governo republicano, 1920 a 32. E ele falou, a melhor coisa que você tem que fazer agora é austeridade, deixar que a crise é boa, que a crise vai limpar a economia. Os fracos vão ficar pelo caminho, os fortes que sobrevivem. Era uma liberalismo, né? Laissez-faire, redes out. Só que a crise é muito grande, não era uma crise do mesmo tamanho do passado, já era uma economia mais urbana, e a crise em proporções financeiras foi muito maior que qualquer outra crise do passado. E aí o Keynes, naquela época, surgiu, o governo pode fazer alguma coisa, ele pode adotar políticas de estabilização, ele pode imprimir moeda para evitar um colapso do crédito, naquela época era padrão ouro, então a primeira coisa, acaba com o padrão ouro. Padrão ouro, que a moeda era atrelada à quantidade de ouro, exatamente. Né? E aí você tinha um grande debate, você vinha a crise, todo mundo entesourava o ouro, havia uma contração monetária, faltava dinheiro na economia, quem estava com dívida não conseguia pagar suas dívidas, aí quem era o credor também quebrava, era um efeito dominó, e a economia entrava numa espiral e ia para o fundo. Perfeito. O que o Keynes falava, o Keynes teorizou, as pessoas falavam isso antes dele. Ele organizou isso de uma maneira, dentro de uma teoria mais lógica. Assim, o governo pode fazer uma estabilização com política monetária expansionista e uma política fiscal de gasto público para evitar que a demanda caia muito. Isso ameniza a recessão. E essas políticas foram colocadas em práticas por motivos outros, não porque as pessoas leram que eles se convenceram, que o mundo segue o seu caminho, enquanto os economistas estão tentando explicar o que está acontecendo. Naquela época, o Roosevelt foi eleito presidente americano e começou um grande programa de investimento, de obras. E ao gastar, o governo gastar, ele ajuda a reverter as expectativas. Ele evita que a queda seja, ele evita uma queda maior e antecipa a recuperação. Que cria um otimismo induzido. E desde então, a prova que isso virou um conhecimento padrão em economia, voltando à frase inicial, todos são keynesianos na trincheira. Quando vem uma grande recessão, uma grande crise, como veio em 2008, e quando veio no Covid, todo mundo adota alguma política compensatória monetária e fiscal. O Guedes, que é um cara super neoliberal, a disposição dele, ele mesmo entende disso. Quando veio o Covid, ele apoiou o aumento de transferência de renda, apoiou políticas compensatórias. Então, não importa o viés ideológico que você acha que é no longo prazo, no curto prazo é isso. E, felizmente, em 2008, o Brasil estava preparado para ser keynesiano isso você já tinha acumulado bastante reservas nacionais, você tinha um espaço, o resultado primário estava elevado. As contas organizadas. As contas estavam mais organizadas. Né? Nunca estão sempre organizadas, tem sempre o conflito distributivo. E aí você tinha espaço para fazer essas políticas, mas teve um debate ali intenso, o que se fazia, se faria ou não, e aí eu lembro dessa hora, o que você pensar que você tem que fazer no micro, no macro você tem que fazer exatamente o contrário para amortecer essa crise. Eu lembro, tem um episódio, Natal de 2008, o Lula vai na televisão. Esses bastidores aí é bom a gente saber, viu? Aqui não, mas esse não é debate. Eu digo assim, esse debate interno. Teve um grande debate. Isso é bom a gente saber, porque... Veio a crise, o Banco Central estava subindo juros, naquela época, antes da crise, a economia estava crescendo bastante, né?
E aí tinha uma pressão inflacionária. E o Banco Central parou de subir os juros, todo mundo esperava que o Banco Central fosse reduzir os juros. Naquela época, como veio a crise, ela acabou contaminando todo mundo. Deu uma estabilidade no setor financeiro. Tinha muitas firmas que tinham apostado na apreciação do câmbio, quando o câmbio O que é apreciar o câmbio? O real se valorizar. Está apostado que o real ia se valorizar, veio a crise, aí o real se desvaloriza, como todas as moedas. Então, várias empresas tinham apostado muito que o real ia se valorizar, ficaram em iminência de quebrar. Teve uma crise ali no setor, teve uma crise numa seguradora AIG, que era associada à Unibanco aqui, gerou um ataque especulativo contra o Unibanco também, que depois se consolidou com o Itaú. Eu estou dizendo isso porque tinha um debate que lá fora o pessoal reduziu o juro. Aqui, inicialmente, o Meirelles não reduziu o juro. Chegou na reunião de dezembro, ele não reduziu. Ele parou de subir, mas não reduziu. E aí o governo, então, vendo o Lula, veio com medidas já ali em dezembro. Desonerou o imposto de renda, né, e adotou medidas expansionistas. Foi ali que nasceu Minha Casa Minha Vida. Tá. Porque quando veio a crise, o Brasil estava crescendo. Então, aquelas firmas construtoras estavam investindo bastante. E elas compraram muito terreno. Quando veio a crise e o crédito secou, aquelas firmas ficaram ilíquidas. Não é que elas ficaram insolventes, elas tinham um patrimônio, só que o patrimônio dela estava em terreno, elas tinham uma dívida. E aí corria o risco dessas firmas eventualmente quebrarem e isso gerar um efeito dominó na economia. Discutindo isso, veio essa ideia, vamos fazer um programa habitacional focado na baixa renda, que no curto prazo ajuda a passar essa crise, no longo prazo tem uma política habitacional. Dilma era chefe da Casa Civil. Aí a gente fez esse programa Fazenda, eu estava na Fazenda, secretário do Manto, junto com os secretários, junto com a Dilma, a gente formulou o Minha Casa Minha Vida, nasceu ali, final de 2008. Final de 2008. Ainda nesse momento, se considerava assim, o Brasil ele vai ser pouco afetado pela essa crise do subprime, que era dos títulos americanos, porque ele não tinha título no subprime. Tinha lá várias economias na Europa que tinham títulos de hipoteca americana que acabou tendo efeito. Por onde é que poderia vir essa contaminação da crise no Brasil? Seria por essa janela que você acaba... Primeiro eu ia falar de uma coisa do Lula que eu acabei não falando aqui, é o seguinte, no Natal de 2008 o Lula vai na televisão, faz um pronunciamento, que eu acho que isso aí devia ser... Eu, quando eu dou aula, eu boto esse pronunciamento, que é a coisa do keynesiano clássica, que ele vai, acho que Natal, véspera de Natal, logo depois, ele fala assim, olha, a economia do mundo está em crise, agora, se você ficar com muito medo e não gastar... Isso vai potencializar. O cara não vai produzir, vai perder o emprego e tal. Então, na verdade, agora, se você pode, não nada é irresponsável, mas se você pode, continue fazer com seus planos, que a sua compra vai gerar emprego para quem produz, que vai gerar emprego para outros e vai manter a economia girando. E ele vai na televisão e faz isso. Mas ele fala isso depois de ouvir vocês, né? Não. Mas o Lula é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Ele ouve os economistas e sabe transmitir isso numa linguagem clara e muito melhor do que a gente. Lula, se fosse um economista, seria prêmio Nobel. Ele é uma pessoa mais inteligente que eu já vi. Tem um sentimento, né, das pessoas. Ele pega as coisas rápido. Às vezes você vai explicar as coisas para ele, no meio da frase ele já conclui. É isso aqui. Coisa que às vezes economista não faz. Né? Então ele tem essa capacidade de transmitir as coisas. Ali foi um momento marcante. Quem puder, veja o pronunciamento do Lula no dezembro de 2008. É uma aula de economia. Isso é muito importante você estar conversando com a gente sobre isso, porque se você teve dentro do governo, você que está falando desde 2002 praticamente, quando o governo começa, o governo do PT, da esquerda, e você estava ali ajudando a formular, e a gente entender, às vezes os programas que a gente tem aí de televisão, porque a gente não dá tempo esclarecer todo esse diagnóstico como você está fazendo. Isso é muito bom para a gente, para a população que está assistindo, para entender como é que as coisas acontecem, né? Quer dizer, tem uma lógica, né, por trás de tudo isso. E a gente chega aí, o quê? Final de 2008, você está falando? Isso, 2008, 2009. Faz uma política mais acomodativa, dá um estímulo tributário, exonerando imposto de renda. A política acomodativa é de suavizar a política. Suavizar, tem um aperto, é desapertar, né? Desapertar. Dar uma folga na economia. Aí o Banco Central, depois, ali em janeiro, já começa a reduzir os juros, o governo lança esse programa habitacional, Minha Casa Minha Vida, vai gerar emprego na construção civil, que emprega investimento em construção civil, que emprega muita gente, e tem outras iniciativas menores, né? E tem o programa de aceleração do crescimento, que teve uma discussão, vem essa crise, temos que cancelar os investimentos. Não, agora tem que manter. É justamente com o investimento você mantém, que a demanda do seu gasto do setor privado vai cair, porque as famílias, as empresas são mais frágeis, elas vão se ajustar. O governo tem que manter o seu programa, e aí a variável, o que
que é o ajuste? Acontece que a dívida do governo sobe. Durante uma crise, a dívida do governo sobe para absorver parte do impacto, para evitar que piore demais para o setor privado. E aí a contraparte disso é que na volta, aí o governo, aí a economia cresce mais rápido e a dívida eventualmente cai. Aí entra 2009, a crise, na verdade, acabou sendo o que o Lula tinha falado, uma aurolinha, né? Que a China recupera muito rápido. 2009, 2010. E aí o preço commodity sobe até mais rápido do que ele tinha subido de 2005 a 2008. E aí o Brasil entra muito recurso no Brasil, o Brasil sai que nem um foguete da crise, chega a crescer acho que 7%, quase 7 e pouco. 7,9, não foi? Quase 8% em 2010. 2010, né? É o boom do petróleo, é o boom do minério, muito investimento da Petrobras, muito investimento da Vale, expansão do crédito para as famílias. Então você teve um boom bem forte e aí começa a dar um problema de superaquecimento da economia. Pois é, ali a inflação também ela começa. Eu sei que falando depois fica fácil. Não, mas se era para ter segurado um pouco, não sei nem como é que iria segurar aquela. É sempre difícil ver na hora, né? Mas eu posso dizer assim, tanto era que o ajuste já começa no próprio governo Lula. No final de 2010... Antes do Lula... Antes da Dilma assumir. No final de 2010 já tinha essa percepção que a economia está superaquecida, que era preciso moderar o crescimento, né? Gerar uma recessão. Moderar, continuar crescendo um pouquinho mais devagar. E aí o Meirelles, na época ele era o presidente, o Tom Bini era o principal diretor lá, e eles fazem um aumento de compulsório, para não evitar dar uma pancada no juro. O que é o compulsório? Né? Só para compulsório é o seguinte, quando você deposita um dinheiro no banco, depósito à vista, você botou lá R$100. Certo. Como aquilo você pode sacar a qualquer momento, certo. Então os bancos têm que manter uma parte daquele seus R$100 depositado no Banco Central. Tá. Então, por exemplo, depois é 20%. Então, no caso de R$100 você deposita no banco, o banco tem que depositar 20 no Banco Central com juros zero. E aquilo fica ali. Então, o banco, na verdade, quando você deposita 100, só tem 80 para emprestar e para ganhar dinheiro. Entendi. Quando é um aumento compulsório, sai de 20 para 30, o banco, o dinheiro que ele tem disponível para emprestar é menor. Então, isso dá uma contração do crédito da economia. É uma medida contracionista. Tá? Porque disponibiliza menos dinheiro na economia. É como se fosse aumentar o juros, só que você vai a um controle que a gente chama quantitativo. Né? Você vai na quantidade. Naquela época, tinha uma discussão, tem que subir o juro, tem que subir o juro. Para não subir o juro demais... compensava. Aumentou o compulsório bastante ali no final de 2010 e aí em 2011, quando a Dilma já entra fazendo um ajuste fiscal moderado, né? Mas entra fazendo a Dilma já fiscal. Sabia que precisava, já era um diagnóstico, né, de vocês. Aí levou, os programas do BNDES foram revisados, já teve um contingenciamento de gastos, e aí outro episódio para entender coisas de hoje, né? Naquela época, todas as emendas parlamentares eram discricionárias. O que significa isso? Né? Emenda parlamentar é aquilo que os congressistas têm direito a colocar no orçamento. Discricionário é um gasto que, se o governo quiser, ele não faz. Não é um gasto obrigatório. Então, o gasto do governo se divide em gasto obrigatório, está na lei, você tem que fazer, não importa quem foi eleito, está na lei. E tem o gasto discricionário. Esse o governo, se quiser, fala, estou numa crise, vou cortar. Ou se eu quiser, estou numa folga, eu vou aumentar. Naquela época, as emendas dos parlamentares eram consideradas todas discricionárias. Então, o governo normalmente contingenciava uma parte, cortava uma parte, e ia liberando de acordo com a evolução do ano, de acordo com a evolução da economia, de acordo com negociações políticas, como é em toda a democracia. Tá? Isso não é coisa do Brasil, não. Todo país do mundo tem essa negociação entre o Executivo e o Congresso. Quando veio aquela 2011, 2012, para fazer um ajuste fiscal maior, naquela época, isso eu acho que hoje vendo foi um erro, o governo contingenciou todas as emendas parlamentares. 100%. Isso gerou uma crise política no Congresso e aquilo ali gerou um movimento. Que isso foi exagerado? Foi um dos primeiros. Aí começou, não pode você congelar tudo. Sempre congelava uma parte e liberava outra. Né? Naquela época você congelou tudo, você largou congelando tudo. E aí isso gerou um movimento, naquela época, do então deputado Eduardo Cunha, liderado por ele, disse assim, as emendas têm que ser obrigatórias. O governo não pode cortar tudo. E aí foi crescendo aí em 2015. Mas aprovaram... era necessário, né, congelar tudo? Não, isso que eu estou te falando. Naquela época foi excessivo. Tá. Foi uma decisão do governo muito intervencionista no poder dos parlamentares, também são eleitos, né? São eleitos. E aí as consequências, como diz o Malan, né? As consequências vêm depois, né? Aquilo ali desencadeou um movimento para tornar emendas obrigatórias. E hoje a gente tem uma parte do gasto discricionário do governo é feito por emendas, não é feito pelo Poder Executivo, é feito pelos congressistas de uma maneira pulverizada,
o que pode prejudicar, independente da representatividade, isso pode prejudicar a eficiência da política econômica. E aí, nesse período, o Dilma I, o Brasil continua crescendo, né? De 2010 a 2014, mas bem mais modesto. Não, aí o que era uma marolinha foi uma marolinha em 2008, 2009, na verdade, a tsunami veio em 2014 e 2015. Isso que eu queria entender, esse movimento, porque o Dilma I, eu acho que teve ali em 2011 uma pequena dificuldade, mas depois Ela cresce em 2011, 2011 foi o auge do ciclo das commodities. Tá. A partir de 2012, começa a ter uma descendente. O que está acontecendo no mundo em 2011? Porque sempre a gente, no Brasil, obviamente, país grande, a gente olha para o nosso próprio umbigo. A gente é focado naturalmente no que acontece aqui. Então, a gente acha que tudo que acontece no Brasil foi causado pelo Brasil. Mas, ali no início da década de 2011, você tem, nos Estados Unidos, o Obama tinha perdido a eleição no Congresso americano, lá o Congresso é de 2 em 2 anos. Ele perde a maioria, os republicanos forçam o Obama a fazer um ajuste fiscal em 2011, a economia americana desacelera. Na Europa, crise da Grécia. Ah, tá. A crise da Grécia, todo mundo acha que vai gerar uma quebradeira generalizada, também dá uma arrefecida. E é uma desaceleração da China. A China também sai muito forte, depois ela acomoda. A economia chinesa vem desacelerando tem um pico em 2010, ela vem desacelerando. Isso derruba o preço de commodities. Commodities são os produtos primários que o Brasil exporta, produtos não manufaturados, não elaborados. Commodities são tipo petróleo, grão de soja, minério de ferro, açúcar, milho, esse tipo de coisa. É um preço internacional desses. Que são os preços determinados no resto do mundo. Então, você vai comprar um ferro, tem ferro da Austrália, tem ferro do Brasil, você vai comprar soja, tem soja dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil, tem um preço internacional. São preços que a gente produz, mas o preço é determinado lá fora, no mercado internacional. Não, perfeito. E ali a virada acontece em 2012. O preço de commodities sobe até 2011 e começa a cair em 2012. Começa a cair. E a economia brasileira ela é muito influenciada por preço de commodities no curto prazo. Tá. Então, quando o preço commodity, quando os produtos que a gente exporta se valorizam, a nossa moeda se valoriza junto. Quando os produtos que a gente exporta se desvalorizam, a nossa moeda se desvaloriza. Então, esse movimento começa gradualmente em 2012 e desaba em 2014. Em 2014, outro episódio. O preço do petróleo tinha ficado muito caro. E isso leva, nós como economistas sabemos, se uma coisa fica cara, as pessoas procuram formas baratas de produzi-la. Isso gerou um aumento daquela indústria de fracking nos Estados Unidos, de procurar petróleo em reservas que não eram viáveis quando o preço do petróleo era baixo. Então, o preço do petróleo está 30, 40, o custo de produção é muito alto, o custo é 50, não vale a pena produzir. Só que quando o petróleo está 100, você pode produzir de um poço, de uma reserva, que o custo de produção é maior. Então, aquilo gerou um boom de exploração. Fracking, para quem não fracking, é aquele negócio assim, joga uma água, um gás e consegue tirar o petróleo. E aí os americanos começaram a produzir bastante petróleo, né? E teve uma pequena guerra de preço no mercado mundial de petróleo. O preço do petróleo chegou a cair a menos de $30 no final de 2015 e início de 2016, que aí russos e árabes aumentaram a produção para tentar derrubar o preço, né? E com isso segurar um pouco essa expansão da produção dos americanos, que de importadores líquidos viraram autossuficientes. No Brasil, isso pegou no meio do ciclo de expansão da Petrobras. Uhum. A Petrobras tinha descoberto o pré-sal em 2006, tinha tomado bastante dívida para explorar aquelas reservas, e no momento que ela está tomando dívida e desenvolvendo esses campos, você tem essa queda do preço do petróleo também, e ali começa a espiral descendente. Então, esse é um fator internacional. Uma tempestade perfeita, né? Aí tem os outros fatores que a política tinha sido, na política econômica, eu já escrevi sobre isso na Folha, em vários lugares, no blog do IBRE. Quando veio a crise de 2008, 2009, o governo respondeu com a política expansionista, acomodativa, e deu muito certo. A economia saiu, né? Saiu. E aí, quando vem a segunda crise, 13, 14, o governo veio aqui e falou, vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Né? Uma das coisas mais difíceis na política é você convencer as pessoas de mudarem de diagnóstico quando esse diagnóstico tinha dado certo anteriormente, só que a crise era outra. Aquela crise que veio em 2013, 2014, não era uma temporária. Os preços commodities começaram a cair, foram caindo até 2017. A desaceleração da economia mundial ela veio acontecendo. Mas o governo, com a experiência, é fácil falar depois, né? Mas a gente já ouço o debate que houve naquela época. Isso está nos jornais da época. Vê essa crise, tem um debate. O que a gente faz? A gente acomoda, muda a estratégia de política
E naquela época eu defendia, falei assim, acho que agora essa crise a gente tem que acomodar, tem que dar uma flexibilizada nas metas fiscais, que estavam muito apertadas, e fazer as reformas estruturais. E o governo fez reformas estruturais. As pessoas esquecem. Em 2012, o governo fez a reforma da Previdência do Setor Público, criou o Fundo de Pensão dos Servidores Públicos. Eu fiz isso pela Fazenda, secretário executivo, junto com o ministro Garibaldi Alves, que liderou isso. Aquela reforma da taxa da poupança, que tinha um piso, lembra? A taxa da poupança ela não podia cair abaixo de um determinado nível. Como a economia estava em recessão, o juro caiu. Se você não mexesse na taxa da poupança, ia ter uma aplicação pagando o juro alto, enquanto as outras pagavam o juro baixo. Todo mundo ia migrar para a poupança e causar um desequilíbrio na economia como um todo. Né? Naquela foi proposta a reforma do PIS/COFINS, foi proposta algumas reformas, né? Mas naquela época o senhor optou e falou assim, não, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez em 2008, 2009, porque essa crise é passageira. E não foi. A crise só foi se aprofundando. E aí o governo foi esgotando seus espaços de manobras fiscais. Né? Então, teve uma flexibilização da política fiscal. E aí, quando você chega no final de 2014, aí as contas públicas já precisam de um ajuste maior. E só lembrando, né, Nelson, que desde a Constituição de 1988, que você tem diversos gastos crescendo de forma permanente, não é isso? A implantação. A Constituição de 88 ela procurou implantar o Estado do Bem-Estar Social no Brasil, de maneira possível. Então, foi que criou o SUS. Exatamente. Né? Depois teve a reforma já com o Fernando Henrique, com o Lula, de criar o BPC, Benefício de Prestação Continuada, para as pessoas de baixa renda idosa ou portadores de necessidade A própria social. evolução das despesas previdenciárias continuaram. As despesas previdenciárias, mais gente contribuindo, mais gente com acesso à Previdência. Né? Então, esse é um lado que o Brasil, por um lado, os gastos vêm subindo, mas o Brasil é um dos países dos BRICS, digamos assim, é o que tem uma rede de proteção social mais abrangente que tem. O Brasil é um dos países com mais de 100 milhões de habitantes no mundo que tem um sistema de saúde pública universal, o Brasil. Então, essas são coisas que a gente construiu que a gente tem que manter, tem que defender. Obviamente, tem que ajustar à necessidade da época, mas tem que manter essas conquistas. Se, por um lado, nós temos crises conjunturais fortíssimas, que você está falando, 2008, 2014... e, por outro, você tem uma despesa obrigatória crescendo em paralelo. Né? Então, isso vai deixando a margem de funcionamento ou de decisão do governo cada vez mais estreita, né? A tomada de decisão. Mas é um dilema de toda a democracia. Né? Se você olhar as democracias ocidentais, que tem um ponto em comum, Brasil, Estados Unidos e Europa, todo mundo está debatendo o orçamento público. Em toda democracia tem uma incompatibilidade, digamos assim, entre o quanto as pessoas estão dispostas a pagar para o Estado e quanto que elas estão dispostas quanto que elas querem receber do Estado. As pessoas normalmente querem pagar menos e receber mais do Estado. E aí o processo político que vai definir isso. Então, está acontecendo no Brasil agora, já aconteceu no passado. Vamos lá, Dilma 2, você chega em 2014, 2015, ela é reeleita. Não, aí passo atrás. Aí teve essa situação, 2012, em que eu defendia, ali falava, agora está na hora de mudar a estratégia. É melhor reconhecer o problema, assumir que essa crise é maior. Naquela época você estava como secretário executivo do Ministério da Fazenda. Aí tivemos um debate, é melhor rebaixar a meta de resultado primário. Obviamente você tem que ter alguma coisa em compensação para dizer que você vai ter um aumento temporário da dívida, mas isso é temporário que eu vou fazer reformas SSS. Então tinha que vir reformas estruturais. Algumas foram feitas. A do FUNPRESP, que criou a Previdência do Servidor Público, a reforma da poupança. Naquela época a gente acabou com uma coisa que era a Guerra dos Portos, que tinha um incentivo de ICMS, que alguns estados estimulavam mais a importação do que o governador X estimulava a entrada de produto barato pelo porto dele, que isso ia destruir emprego no estado vizinho. Isso foi resolvido. Outras não foram. Previdência, salário mínimo, outras não foram. E aí teve esse debate e em 2013 aí eu saí do governo. 2013. Aí eu saí do governo, aí quando eu vim para a GV. Tá. Foi aí que eu vim para a GV. Aí as propostas do governo estavam indo para Também você já tinha ficado um bom tempo, né? Eu fiquei de 3 a 13, 3 a 13 com intervalo no meio.
E não deu para curtir ainda como professor. Aí eu falei, agora eu vou, bom, se o caminho é esse e tal, ok, nada contra quem foi eleito que decide, mas eu vou voltar a fazer a academia, até porque eu não tinha tido esse gosto, né? E aí o Nakano me convidou para entrar na FGV lá em São Paulo. Aí eu fui para a GV de São Paulo em 2013. Fiquei lá, fui escrever para a Folha de São Paulo, aí foi outra fase. Quando a Dilma foi reeleita, em 2014, ela me chama para voltar como ministro do Planejamento em 2015, o Levi na Fazenda. Joaquim Levi, tá. Aí é 2015, vocês voltam. E qual era o diagnóstico? Não, o diagnóstico tinha a expansão, o governo já tinha esgotado todos os espaços que ele tinha fiscais para combater a crise. O orçamento de 2015, que na verdade é aprovado no ano anterior, né? Orçamento de 2014, tinha um gasto muito elevado, um dos mais elevados da história recente, e era preciso fazer um ajuste. E aí então a gente entra fazendo um ajuste no gasto, né? Em paralelo, o Tombini sobe os juros para tentar controlar. O Tombini tinha ido para o Banco Central. Tombini tinha ido para o Banco Central, substituído o Meirelles. O Tombini sobe os juros, a gente faz um ajuste fiscal, mas aí a economia já tinha entrado numa desaceleração, seja pela essa queda de commodity internacional, e aí vem os efeitos econômicos da Operação Lava Jato. A desaceleração ela começa em 2014, né? Começa em 2014. Você for daquele centro que tem aqui na GV, tem aquele centro de datação de ciclo econômico, né? Eles colocam que a recessão começa no segundo trimestre de 2014. Segundo, certo. Que ela vai. Já dá o sinal de. A economia cresce 0,5% em 2014, mas na verdade descende. Que ela cresce no primeiro trimestre, depois ela começa a cair. Então, 2015, a única solução, mesmo com a economia já desacelerando, é ter um ajuste. Não, a solução ali era você fazer algum ajuste, foi feito algumas propostas de reformas estruturais, só que a recessão acabou sendo muito maior forte do que se previa. Isso. Porque você tem, como eu falei, essa crise de 2014 começa esse colapso do preço do petróleo. Né? Enquanto a gente está discutindo isso, o preço commodity desabou no segundo semestre de 2014. Em paralelo, que o pessoal mais jovem vai se lembrar, teve a seca, lembra? A seca do nível morto do Cantareira, aquelas coisas todas, lembra? É o preço da energia vai lá para cima. Aí você tem uma economia na descendente sofrendo um choque de oferta. O que é um choque de oferta? Isso, é um aumento de preço, não porque as pessoas estão comprando mais. É um aumento de preço que o custo de produção subiu. Então as pessoas podem até comprar menos, mas aquele produto ficou mais caro que o custo de fazer. Então, com a seca, e a maior parte da nossa energia é de hidroelétrica, teve que acionar a térmica, usina movida a gás, usina movida a óleo diesel ou a carvão. E é muito mais caro. Aí o preço da energia dá um salto. E naquela mesma época o governo decidiu, hoje, a posteriori, acho que foi um grande equívoco, acabar com todo o subsídio de energia ao mesmo tempo. E aí o preço da energia dá um salto de 50% ali sumo fundamental para a economia. Nesse primeiro trimestre de 2015. É uma economia que vinha na descendente, toma essa pancada de um aumento forte de um preço-chave, que a energia entra em tudo que a gente faz. E a moeda vinha desvalorizando, então os insumos internacionais também... Então, assim, eu já escrevi isso, eu explico essa crise de 2014, 3 coisas. Internacional. Como eu falei, o preço do commodity veio caindo e despencou. Descontínuo, chega no segundo semestre ele cai. Segundo, você tem esses efeitos climáticos. Esses dois aí são coisas externas. Não importa quem fosse o presidente do Brasil, isso aconteceria de qualquer jeito. Você tem esse fator da necessidade de um ajuste, uma moderação fiscal, que no curto prazo é contracionista, mas você tem que fazer porque a alternativa é pior. A alternativa é pior, que é a inflação subir. Aí não poderia ser keynesiano, né? Aí você tem que fazer alguma coisa. Na trincheira você não poderia ser keynesiano. Não, mas nesse caso você já estava mais ou menos no pleno emprego. Né? Você já estava, a dívida já estava mais ou menos alta. E a terceira coisa que a gente não pode esquecer, Operação Lava Jato. Independente da opinião que se tenha sobre mérito ou não, e acho que combater a corrupção é o dever de todo e qualquer governo. Você reduzir a corrupção vai melhorar a eficiência da economia, vai melhorar o funcionamento da economia, mas no curto prazo você teve um efeito de cancelamento rápido de investimento. E aí vários projetos de investimento que estavam sendo feitos acabaram sendo cancelados abruptamente. E aí tem todo o debate que vem até hoje. Se você precisava cancelar aquilo mesmo, era você ter que pegar quem fez coisa errada e punir, e dar a multa e continua com o projeto. Não penaliza a empresa e os trabalhadores que não tiveram nada a fazer com isso, penaliza quem estava envolvido. Mas o fato é que ali foi o bebê com a água tudo junto. E aí o investimento despenca. Então esses 3 fatores geram uma grande recessão ali em 2014, 15, né? E depois vem o processo de impeachment da presidente Dilma, que adiciona incerteza. Você estava no Ministério do Planejamento, depois assumiu a Fazenda? Aí assumi a Fazenda no final de 2016. Aí teve outro debate. Quando a crise vem
e a economia se percebe em meados de 2016 que a recessão é bem maior do que se esperava, a economia estava caindo 3%, 4%. Aí volta, bom, numa queda dessa não dá para fazer um ajuste rápido. Entendi. Vai ter que acomodar, tem que mudar, tem que revisar as metas fiscais e acomodar. E aí, naquela época, o Levi decide sair, por motivos pessoais dele. Eu entro na Fazenda e eu reviso essas metas, lanço um programa de renegociação das dívidas dos estados, para amortecer, que os estados estavam também bem apertados, reviso as metas e proponho as reformas em paralelo às reformas estruturais. Naquela época, a Dilma chega no Congresso, no início do ano, A propor a reforma da Previdência, propor a volta temporária da CPMF, tinha uma proposta de reforma gradual do imposto de renda, para tentar, assim, vou fazer uma flexibilização no curto prazo, para amortecer a queda, e vou fazer algumas reformas que gradualmente vão garantir essa saída. Mas já tinha um movimento político, né? Mas a política já tinha adquirido a sua forma, não foi possível fazer. Aí quando o Temer assumiu, eu fui o primeiro cara a propor o teto de gasto. Quando a gente falou assim, tem que mudar a meta, não tem que ser meta de resultado. É melhor você botar um limite no gasto e discutir a composição do gasto. E quando você bota uma meta de resultado, o que acontece? Você torna a política fiscal pró-cíclica. Eu vou traduzir o que é isso. Traduza para pró-cíclica é o seguinte: a política fiscal, normalmente, o governo ele tem que ser um estabilizador da economia. Quando a economia está caindo, ele tem que expandir. Quando a economia está crescendo, ele tem que contrair. Ele tem que ir no sentido contrário. Porque não é bom ele ter grandes flutuações. Grandes flutuações. Quando ela é pró-cíclica, é o contrário. O governo aprofunda uma recessão e acelera uma expansão. Por que quando você tem meta de resultado primário, isso acontece? E quando a economia está indo bem, eu tenho uma meta de resultado, vou fazer um superávit de 100. Aí eu prevejo lá, minha receita vai ser 1.100, meu gasto vai ser 1.000, vou fazer um resultado de 100. Aí a economia está bombando, a receita vem 1.200, aí seu resultado foi para 200. Né? Você está arrecadando agora 1.200, seu gasto é 1.000. Como sua meta é 100, você fala, bom, eu posso expandir o gasto. Entendi. Então, quando a meta é de resultado, a receita sobe e aí a meta é a mesma, você expande o gasto. Então você acelera uma expansão. Quando vem uma recessão, ao contrário. A sua receita cai, aí você corta mais o gasto e aprofunda a recessão. Para sair disso, uma coisa também, não estou falando nada, de novo, uma ideia original minha ou nada. As maiores democracias do mundo trabalham com meta de gasto. Nos Estados Unidos, o Congresso autoriza um gasto. O resultado é visto depois, dependendo da evolução da receita. E ali eu falei, vamos mudar a lógica, vamos focar numa meta de gasto, e até isso estimula uma discussão de eficiência do gasto. Se eu quero aumentar o gasto com educação e saúde, e eu tenho uma meta de gasto global, eu tenho que discutir quais outros gastos, de onde que eu vou tirar. Isso melhora a eficiência do gasto público. E aí, mesmo depois do impeachment, quando veio, o Meirelles adotou uma meta de gasto, aí eu achei muito mais, naquela época, muito mais dura do que eu achava necessário, mas a discussão mudou e a prova que está aí. Hoje a gente tem meta de gasto, agora também o Haddad no arcabouço fiscal botou uma meta de gasto. Independente do número, eu acho que isso veio para ficar. É um avanço institucional, né? É um avanço institucional. Deixa eu... Você hoje vota para o governo no BNDES, né? Uhum. Inclusive, porque gostaria de convidar o Aloysio Mercadante a estar aqui também participar do nosso podcast, porque também ele tem muito a comentar de tudo o que aconteceu também no passado, mas também, né, olhar para frente, né? Alguns economistas que a gente convida a participar, eu faço a seguinte pergunta: por que o Brasil, ele nos últimos anos, tem crescido tão pouco? O que está acontecendo com a nossa produtividade que a gente não consegue decolar? Qual é o teu diagnóstico para isso, né? Bom, o Brasil, na verdade, desde 2022, está crescendo mais. Não, eu digo lá atrás, né? Eu acho assim, a gente tem uma economia muito especializada. Você tem um setor de commodities que é forte, né? Setor de mineração, petróleo, sobretudo a agricultura. Se você pegar na agricultura, a produtividade cresce muito. Tá. Nossa agricultura é muito produtiva. Só que num país de 210 milhões de habitantes, a agricultura não gera emprego no volume suficiente para todo mundo. Quando você não tem geração de emprego, essas pessoas vão procurar emprego em outros setores. Se os outros setores não estão tão dinâmicos, as pessoas vão acabar indo para o setor de serviços, em atividades que não têm uma produtividade tão elevada. Você tem economia informal, serviços pessoais, e isso acaba puxando a produtividade para baixo. Estou dizendo que as pessoas está errado, as pessoas têm que viver, as pessoas têm que procurar renda, mas a gente não está agregado isso. A gente não está conseguindo gerar emprego de qualidade no volume que o Brasil precisa. E aí você precisa ter uma política de desenvolvimento. Não basta ser só política macroeconômica. Política macroeconômica é importante para manter a inflação na meta, manter as contas públicas estáveis. Política macroeconômica, você se refere à estabilidade macroeconômica. Assim, política fiscal, do orçamento público, taxa de juros, inflação. Isso é condição necessária.
Você ter estabilidade macroeconômica é a condição necessária para o desenvolvimento. Você não tem desenvolvimento com inflação alta, muita volatilidade, você tem que ter isso. Agora, a política macroeconômica sozinha, ela não garante crescimento. Você pode ter uma paz de cemitério. Uma política que a inflação está baixa, as contas são equilibradas e está todo mundo desempregado, não tem emprego para ninguém. Essa não é essa economia. Ou seja, o equilíbrio não quer dizer que seja uma coisa boa. Isso, tem equilíbrio ruim também. Equilíbrio ruim. E aí a grande desafio é você tentar uma política acoplada a isso, uma política de desenvolvimento, uma política que gera investimento, que gera novos setores para gerar emprego, né? Empregos de qualidade que vem junto com o aumento da produtividade. Mas assim, um país como o Brasil, com as características do Brasil, você acha, evidentemente, essencial a participação do Estado como indutor desse processo de desenvolvimento. O que pode ser diferente é como o Estado entra nesse processo. Então, nós vivemos em economias mistas, né? Todas as economias modernas são economias mistas, onde o Estado é um grande empregador. O Estado administra, através de tributo e transferências, grande parte dos recursos. O setor privado faz bem várias coisas e deve fazer a maior parte das coisas. A questão não é o governo substituir o mercado, o que o mercado faz bem. O governo tem que fazer as coisas que o mercado não faz. Por exemplo, transferência de renda para combater a pobreza, proporcionar saúde pública, proporcionar educação básica para todas as pessoas. Então, isso que o governo tem que fazer. Isso tem custo e tem maneiras de financiar isso. E na parte do desenvolvimento, você tem que criar um ambiente propício para inovações, para que as empresas possam crescer e se desenvolver, que as inovações vão vir do setor privado. Mas isso, às vezes, você tem que apoiar com pesquisa e desenvolvimento, você tem que apoiar com formação de mão de obra e alguns incentivos temporários também para tecnologias, para que você possa adotar coisas que lá fora já são normais, mas que no Brasil ainda são inovações. Mas como é que o BNDES está entrando nessa agenda? A gente entra através de políticas de crédito. O BNDES tem vários tipos de produtos. O BNDES, como banco, ele financia. Então, a gente administra vários programas federais, de fundos públicos. Então, hoje a gente tem um programa lá de inovação que você empresta uma taxa mais baixa, que é a TR, a taxa referencial, mais uma margem do banco. Então, isso dá hoje um empréstimo a TR 2%, mais uma margem sai a 4% ou 5%. Para quê? Para empresas que vão fazer inovação, trazer inovação para o Brasil. Então, tem um programa lá que é planta pioneira. Você vai trazer uma planta que não existe no Brasil, uma planta de fazer chip, uma planta de fazer bateria solar, uma planta de fazer motores melhores de etanol, você traz isso para cá. Com isso, a gente já trouxe investimento de várias multinacionais para o Brasil, pesquisar vacina, esse tipo de coisa. Então, o BNDES ele apoia através do crédito, através dessa política de inovação. E é uma coisa que todo mundo está fazendo. O governo Biden deu um incentivo enorme, através de aí dinheiro era fundo perdido, não era empréstimo. Ele dava dinheiro para as pessoas fazerem fábricas de chips nos Estados Unidos, para desenvolver carro elétrico, desenvolver a rede de abastecimento, né, de energia e tal. Então, hoje, nessa nova política industrial que tem no mundo, né, vários países estão fazendo isso. Está ficando claro, se você não faz política industrial para o seu país, alguém vai fazer para o seu país. Se o Brasil não tiver política industrial, a gente vai ficar sendo ditado pela política industrial dos outros países. Então, a questão não é se você tem ou não política industrial, é qual política industrial que você vai fazer. A sua ou a que os outros países estão impondo a você. E a gente tem capacidade de fazer. Obviamente, toda política industrial tem erros e acertos. Tem coisas que deram errado, mas tem coisas que deram certo. O Brasil criou a Petrobras. O Brasil criou a Embrapa. O Brasil criou a Embraer. A gente tem um setor farmacêutico bem desenvolvido. Então, tem coisas também que dão certo, a gente tem que aprender com as coisas que deram errado, aprender com as coisas que dão certo e continuar fazendo, sempre com transparência. Aí a variável-chave é transparência e prestação de conta. O mais difícil na política industrial não é você apoiar os vencedores, é você ter capacidade de abandonar os perdedores quando vê que a perda é clara. Então, você bota uma coisa, não deu certo, você abandona e vai fazer outra. E, às vezes a dificuldade é essa, porque quando você introduz uma política querendo dar certo e vê que dá errado, normalmente ela fica cristalizada ali na ação do Estado. Olhar aí, por exemplo, as políticas relacionadas na época da pandemia do apoio aos eventos. E você não consegue mais retirar a política, ela fica cristalizada. Então, assim, o risco de uma política industrial é você reconhecer que aquilo não funcionou e ele tem que ser abandonado o mais rápido possível, porque, queira ou não, é dinheiro público que está ali investido.
Mas isso é um amadurecimento da gente. Eu digo que é desafio da nossa geração. A gente, como formulador, como cidadão, como participante do governo, eleitor, tem que ser capaz de ter essa discussão e saber quando as coisas não estão funcionando, saber mudar. Concordo com você, o Brasil tem muito essa tendência de uma coisa, uma vez adotada, nunca mais é abandonada. Os programas vão se acumulando, mas o Haddad está numa cruzada para tentar racionalizar essa política, antes dele e outros também. Eu acho que o caminho é esse. Vamos continuar discutindo até dar certo, entendeu? Não dá para desistir. Nós estamos aqui gravando esse programa no início de junho e você apresentou um seminário no IBRE muito interessante. Você traz diversas ideias bem provocativas. Eu sei que você está escrevendo um documento sobre essas ideias e eu queria, Nelson, falar um pouquinho sobre essas provocações que você fez. E ali, em algum momento, você diz assim, que onde é que o socialismo não entregou, onde é que o neoliberalismo não entregou. E que mundo esse que está surgindo, Nelson, com essa deficiência dos modelos tradicionais de não entregar o que a população espera receber, né? E isso é algo complexo, né? E especialmente agora no início desse século, parece que a gente está terminando um modelo e a gente não consegue começar outro modelo de organização produtiva e de mundo, né? A gente está vivendo uma transição de paradigma, de sistema, digamos assim. Os últimos 30, 40 anos no mundo ocidental foi muito dominado pelo que se chama de neoliberalismo. Neoliberalismo é um movimento político. Assim como tem socialismo, social-democracia, é um movimento político que começa lá nos anos 50, com Hayek e com Friedman. Para os estudantes que estiverem vendo isso, tem um texto do Friedman, de 1951, 1951, que ele diz exatamente o que é o neoliberalismo. Não é uma coisa que um esquerdista inventou. O Friedman é um cara muito claro, apesar de não concordar com várias coisas que ele fala, mas ele é um cara muito claro. E esse é um movimento que veio pós o Estado desenvolvimentista keynesiano, né, que tinha muita tributação, muito controle, que teve seus problemas, e aí veio o movimento de você desonerar capital, dar mais incentivo, mais flexibilidade de capital, ter mais moderação salarial, menos sindicatos, com a promessa de que isso ia gerar crescimento para todos, que a desigualdade ia subir, mas isso que não era importante, porque a renda de todos ia subir. A dos mais ricos ia subir mais, mas os mais pobres ia subir também. Está claro, você vê as falas do Reagan, principalmente da Margaret Thatcher, no início dos anos 80, é basicamente isso. Teve uma promessa de que você ia desonerar tributos dos mais ricos, mas isso ia gerar um efeito tão positivo na economia que a economia ia crescer, a arrecadação ia subir, não ia causar déficit público nem aumento da dívida. Teve uma promessa que você ia liberalizar o comércio, principalmente os países desenvolvidos, e isso ia, mesmo que gerasse perda de emprego na indústria, criar emprego em outros setores. 40 anos depois, a gente vê que a desigualdade subiu, houve crescimento, mas esse crescimento foi concentrado nos mais ricos. O 1% mais rico se apropriou da maior parte do crescimento. As medidas de desoneração do capital geraram aumento de dívida pública, não se autofinanciou. A globalização e principalmente a abertura comercial rápida nos Estados Unidos e na Europa, na verdade, foi um dos fatores que gerou queda do emprego e da produção industrial. Não é só isso, tem a mudança tecnológica, tem a mudança de padrão de consumo, e isso gerou essa insatisfação que apareceu de várias formas, principalmente na votação de partidos de extrema-direita, movimento de extrema-direita na Inglaterra, que foi o Brexit, né, em 2016, e a primeira eleição do Trump, que também foi em 2016. Só que não apareceu nada. Para você substituir alguma coisa, você tem que ter outra coisa para colocar no lugar. E nesse momento ainda não tem um consenso. O que a gente vê no mundo são vários países, a gente tentando de um jeito, a Argentina tentando de outro, o Trump tentando de outro. Não tem um consenso assim, internacional de qual a melhor forma de enfrentar isso. Ainda mais porque os países são diferentes, né? Os países são diferentes, a questão é complexa. Né? Você está, no fundo, discutindo questões de distribuição numa sociedade democrática. Nosso desafio como economista, né, como participante aí do jogo político, é tentar construir consenso. É muito fácil ter dissenso. É muito fácil dizer não. E hoje a gente tem uma situação no Brasil que todo mundo pode bloquear qualquer coisa, mas ninguém consegue fazer nada. O desafio é tentar construir esse consenso na democracia. Né? Consenso sem democracia é fácil. Né? Na força, não é a sociedade que a gente quer, pelo menos a sociedade que eu quero, que eu luto para isso. Então, o nosso desafio político agora é construir consensos, o que não é fácil, mas exige muito diálogo. E voltando ao início da sua pergunta, para isso os economistas têm que ser mais claros nos custos e nos benefícios. Toda decisão tem custo, até fazer nada tem custo. E frequentemente eu vejo em alguns debates, alguns colegas, que apontam só o benefício. Faz isso aqui que vai ter esse benefício. Tá, mas e o custo? Qual é o custo? Quem que perde, quem que ganha? Por quanto tempo? Hoje a gente vive um desequilíbrio fiscal.
Está claro que tem que reequilibrar. Tem várias formas de reequilibrar o orçamento. Nós aqui podemos fazer um plano de reequilibrar o orçamento agora, em meia hora a gente faz. A questão é, isso tem apoio político na sociedade? Não é questão técnica, é questão política. Você tem que saber ler a sociedade. Qual vai ser o custo? Como ele vai ser distribuído? Quem vai pagar mais, quem vai pagar menos? Vamos fazer um ajuste só aumentando tributo? Vamos fazer um ajuste só cortando gasto? Em cima de quem? Essas coisas têm que ser discutidas com mais clareza. E normalmente o que a gente vê no Congresso e em outros lugares é quase sempre normal. O cara quer fazer o ajuste em cima da renda do outro, não em cima da sua própria. E aí a gente está precisando de mais. Uma coisa que o Lula falou lá atrás, na época ainda, quando o governo Temer falou, não espere que os economistas vão resolver o problema do Brasil. Quem vai resolver o problema do Brasil são os políticos. Na política que a gente resolve. Que fórmula de economista tem várias. Mais rápido, mais devagar, mais imposto, menos gasto, mais concentrado nos mais pobres, mais concentrado nos mais ricos. Tem várias formas. O desafio é ver qual que vai funcionar no Brasil. E para a geração mais jovem também não ficar desanimado, não somos só nós não, tá? O mundo inteiro, todas as democracias ocidentais estão passando por esse momento. Na sua fala na Fundação Getúlio Vargas, você comenta o crescimento chinês, né? O que é que a China teria de importante que a gente possa, não vou dizer copiar, mas que seja inspiradora para o Brasil, né? O que é que você acha que a gente... Inclusive, poucos anos atrás, a China tinha um PIB, né, per capita bem menor do que o Brasil, e hoje... O modelo chinês é um modelo muito particular, né? Aquela coisa, talvez ele funcione somente na China. Mas, obviamente, a gente tem que aprender com os exemplos de outros países. Eu acho que, para o Brasil, o importante é mostrar a relevância de você investir em infraestrutura. Tem um debate se eles investiram demais em infraestrutura, passou do ponto, né? E investir em formação de recursos humanos. É verdade. Eu diria que nenhum país se tornou desenvolvido sem investir maciçamente em infraestrutura e recursos humanos. E quando a gente vai nos Estados Unidos, as universidades na Europa, Estados Unidos, são repletas. E hoje eles estão com cursos super bem desenvolvidos lá já na China. E a gente tem recursos para isso, né? Outra frase do Keynes que falava, se eu consigo produzir, eu consigo pagar por isso. Se eu consigo produzir no Brasil, eu tenho maneiras de arrumar recursos para pagar por essa produção. Então a gente tem que ver o que a gente não produz, o que a gente precisa para produzir. A gente não vai produzir tudo. A ideia não é o Brasil ser autossuficiente em tudo, mas a gente tem que também gerar emprego suficiente para um país de 210 milhões de habitantes, em que o setor do agronegócio é muito importante, é vital para o Brasil, mas ele sozinho não gera emprego suficiente para um país de 210 milhões de habitantes. Então a gente tem que gerar empregos de qualidade na indústria e nos serviços. Isso exige um papel do governo de criar um ambiente, não é o governo fazer ele mesmo, mas através de regulação, através de tributação, através de políticas localizadas de tecnologia aqui, incentivos corretos, né? Incentivos corretos, temporário, com prestação de conta, a gente pode fazer isso. A gente já fez isso com a Petrobras, com a Embrapa, com a Embraer, com o setor farmacêutico, tem vários exemplos de sucesso no Brasil. O desafio agora é a gente pensar quais serão os próximos, como é que a gente faz isso para os próximos, para gerar emprego para todos os jovens que estão aí procurando oportunidades de se desenvolver. Você coloca, até eu anotei, você citou uma frase do ex-primeiro-ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker. Juncker. Ele diz o seguinte, achei muito interessante, e vem essa pergunta, né? Todo mundo sabe como fazer, mas como vamos nos eleger depois, né? O economista, está faltando o economista na formação de nós economistas, esse entendimento do mundo político, porque a decisão, você teve várias vezes no governo, sabe que a decisão técnica, ela tem uma interpretação política, a gente não pode esquecer isso. Então, mesmo que o receituário nos leve para um canto, a boa política está presente para as decisões, né? Acho que falta mais humildade por parte dos economistas. Nós, economistas, temos que reconhecer isso. O tempo todo que eu passei no governo, uma coisa que eu vi, e não sou só eu, várias pessoas falam, é que a gente tem que ser um pouco mais claro nas consequências e custos de tudo que a gente faz. Acontece muito em economia em que você, quando quer defender uma política, você só aponta os benefícios dela, sem enfatizar os custos, sem enfatizar o tempo. As pessoas querem saber tempo. Nós economistas somos muito especialistas em dizer, faz isso aqui que daqui a alguns anos vai estar melhor. Se eu fizer isso aqui, o Brasil vai aumentar a produtividade, vai aumentar o bem-estar, mesmo que caia emprego na indústria, vai gerar emprego de qualidade aqui e ali. Quanto tempo? Quem que vai ser afetado? O dia a dia, a vida das pessoas depende disso. A gente tem que ser claro. E o ciclo político disso, né? O ciclo político disso. Então, é importante ter ser um pouco mais de clareza. Eu vou dar um exemplo que era um debate grande lá atrás e hoje já não tem mais. Quando saiu da crise ali, no início da crise de 2008, 2009, todos os países do mundo aumentaram a dívida.
E aí fica aquela discussão, bom, aumentou essa dívida, agora tem que baixar a dívida. E aí vários países puxados, principalmente pelo debate na Europa, lançaram aquela ideia da contração fiscal expansionista. Deixa eu traduzir o que é isso. Vários países dizem assim, eu vou fazer um ajuste fiscal forte, mas não vai ter recessão, não. Por quê? Porque vai aumentar a confiança, as pessoas vão perceber que com esse ajuste fiscal a dívida vai crescer mais devagar, no futuro vai ter um superávit, e eu antecipando que no futuro vai ter um superávit, no presente eu vou gastar agora, pelo efeito confiança. Pode acontecer? Pode. Em economia quase tudo é possível, mas nem tudo é provável. O mais provável é que haja uma recessão após o ajuste fiscal. E os próprios estudos sobre o tema mostravam isso. Mas naquela época foi vendido para vários países, faz ajuste fiscal que não vai doer, não. E aí teve ajuste fiscal na Europa, teve um ajuste fiscal nos Estados Unidos, teve um moderado no Brasil e teve uma pequena contração. Foi recessivo. O eleitor, obviamente, perde a confiança no economista. E eu faço isso por quê? Porque na política monetária a gente não discute isso. Ninguém fala que subir o juro vai expandir a economia, né? E ainda assim as pessoas aceitam subir o juro. Por quê? Porque a alternativa é pior. Se eu não subir, vou ter mais inflação. Ninguém gosta de juro alto, mas as pessoas gostam muito menos de inflação alta. Então as pessoas aceitam remédio para combater a possibilidade de inflação alta. O fiscal é a mesma coisa, ninguém gosta de fazer ajuste fiscal, ninguém gosta de aumentar imposto e cortar gasto. Agora, você faz isso por quê? Porque a alternativa pode ser pior, você pode ter um desequilíbrio das contas públicas que vai gerar um problema maior na frente, de inflação, de juro. Agora, é preciso, você não pode vender terreno na lua, não pode dizer que vai ter uma medida que não vai custar nada para ninguém. E é preciso ser claro nos custos e nas consequências. Eu acho que isso está faltando um pouco na economia, ser um pouco mais claro nesse debate fiscal. E aí, o que normalmente é evidência internacional não é de economista, é de história. E isso é coisa que a gente aprende em casa, com a mãe, né, com a mãe e com o pai. As pessoas aceitam uma coisa se elas verem que é necessário, que é justo, que vai ser bem distribuído, todo mundo vai fazer sua parte, e que é temporário, não é para sempre. Isso vai dar um resultado, e quando vai dar resultado? Se você não responder essas perguntas, não adianta botar fórmula, não adianta fazer uma equação matemática, que não vai convencer politicamente ninguém a fazer nada. E pegando esse teu raciocínio para o presente hoje, a necessidade do governo brasileiro de ter um ajuste nas suas contas públicas. Qual o melhor caminho para esse ajuste? Né? O ajuste ele tem que ser balanceado, ele tem que ser na receita e na despesa. Uma parte de nenhuma experiência bem sucedida de ajuste fiscal pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, deu certo normalmente se ela não foi bem distribuída. Então, uma parte é aumento de receita, sim, e o Brasil viveu uma grande desoneração no governo Temer, principalmente depois um pouco no Bolsonaro. Então, agora tem que ter uma recuperação de receita, como o Haddad está fazendo. Agora, também preciso ver uma moderação de gastos, né? Alguns gastos estão crescendo muito rápido. Não é questão de fazer eles caírem, é discutir qual é a taxa de crescimento sustentável. Recentemente, o governo Lula moderou a regra de crescimento do salário mínimo até para tornar mais sustentável. Então, se esse tipo de debate, alguns outros gastos também tem que entrar numa agenda e ver qual são gastos meritórios, saúde e educação, mas qual é a reforma necessária para que esses gastos possam ser sustentáveis. Porque se não for sustentável, chega uma hora que você tem uma crise fiscal e aí você perde tudo. Aí vem um ajuste maior do que o necessário. Eu sempre já escrevi isso na Folha, normalmente, que quando a esquerda não faz a reforma necessária no tempo correto, a direita faz a reforma além do necessário no tempo errado. O Arminio, né, você falou do salário mínimo, o Arminio deu uma declaração recentemente falando do salário mínimo, né? A ideia dele é a necessidade de ali você ter um congelamento do salário mínimo por um período longo, né? Você acha necessário chegar a esse extremo? Não, eu acho que a gente pode ter uma política de valorização do salário mínimo, continuar tendo aumento real. É possível ter aumento real. Eu não diria que o proposta mínima é aumento real zero. Eu não creio que tem que ser aumento real zero. Acho que você pode discutir. O governo Lula já fez isso, colocando um limite lá de até 2,5%, né, o crescimento da economia até 2,5%. E, obviamente, no futuro, esse limite vai ser discutido novamente. Não creio que seja zero. É importante. O salário tem que crescer de acordo com a produtividade. Uma das formas de você fazer isso, eu defendi lá atrás, lá em 2014, eu fiz um livro junto com o Samuel, um texto que eu fiz com o Manuel, que era você adotar uma regra, uma transição para crescer. Samuel Pessoa, Manuel Pires. Manuel Pires. Que era crescer de acordo com a renda per capita, né? Que é mais ou menos aproximadamente a produtividade da economia brasileira. Então, acho que a gente vai evoluir para isso. Agora, para fazer isso no salário mínimo, tem que ter contrapartida em outros lugares. Eu vou fazer só no salário mínimo? O ajuste é só no salário mínimo? Não vai ter nada na tributação dos mais ricos?
Não vai ter nada dos benefícios tributários? Não vai ter nada na folha de pagamento da União dos servidores públicos? As pessoas podem até aceitar uma medida, mas tem que ser parte de uma medida bem equilibrada. Eu acho que hoje nós estamos tendo dificuldade, nós, assim, como economistas, no governo e fora do governo também, de ser um pouco mais claro e construir esse consenso. Agora, democracia é lenta, mas resolve. É melhor dar tempo, mesmo que ela seja lenta, é melhor que todas as outras alternativas já tentadas, porque a democracia também se autocorrige. Antes de encerrar, eu sempre comento, assim, eu faço uma pergunta, eu sei que isso tem uma influência direta em você, mas quais são aqueles 2 economistas que você acha brasileiros e 2 economistas internacionais que você acha que teve realmente grande influência no pensamento econômico, no caso brasileiro e no caso na teoria econômica, o que mudou paradigmas na sua visão de mundo como economista, né? Eu sei que é uma pergunta às vezes difícil de responder, né? Mas como você estudou lá fora e conhece bem o pensamento nacional, eu acho que você consegue aí, ou 2 ou 3, mas que você coloque aí alguma forma da importância, né, o pensamento nacional, né? Acho que aqui no Brasil são 2, um de cada polo, não só pela contribuição teórica, mas principalmente pela construção institucional que eles fizeram. Você tem o Simonsen, Mário Henrique Simonsen, que construiu o FGV e hoje é uma referência no Brasil e no mundo. Não quer dizer que eu concordo com tudo que ele colocava, mas tem um trabalho institucional. Criou um grande centro de economia no Brasil de excelência. E a Maria da Conceição Tavares, que teve um papel fundamental em criar também o centro de pós-graduação da Unicamp e do FRJ. Então eles deixaram 2 heranças 2 legados, institucionais, né? Desenvolvimentista, monetarista, se você quiser, mas estão aí, é o debate até hoje. Então você deixa coisas, construir um legado. Mesmo que são 2 pessoas sérias, né? Mesmo que eles não conseguiram resolver todos os problemas da época dele, ninguém consegue, mas você deixa pelo menos as perguntas encaminhadas e a estrutura para poder responder. E você lembra daquela famosa Mário, me deu esse cigarro aí, Mário? E os 2 eram amigos. Né? Amigos do debate que ele estava. Mário, me deu um cigarro, Mário. Né? Onde é que tu coloca o Celso Furtado? O Celso Furtado é mais anterior, né? O Celso Furtado é mais intelectual, até por conta questão dele, como ele foi perseguido pela ditadura e tal, teve que ir para o exterior, então ele não teve esse trabalho. Intelectualmente ele tem uma contribuição muito grande, mas eu estou colocando essa... Do ponto de vista o acadêmico, às vezes, ele coloca muito a contribuição, ele escreveu um paper, escreveu um livro e tal, mas tem uma contribuição muito importante que é construir instituições, formar pessoas, formar quantas gerações a GV formou, quantas gerações a Unicamp e a FRJ formou. E essas são as pessoas que estão no governo, estão no mercado. Isso também é importante. Sem desmerecer o trabalho acadêmico, mas esse trabalho institucional e de educador é muito importante, precisa ser valorizado. Perfeito. Do ponto de vista internacional... Internacional eu vou mais para a teoria mesmo. Teoria eu acho que tem grandes economistas, acho que com a formação. Vou pegar só o século XX para não ficar... você tem o Keynes, que eu acho que o Keynes mudou, e o Kalecki, né? São grandes referências heterodoxas. Tem os Rafa também, e tem as grandes referências heterodoxas. Tem o Schumpeter, que eu acho uma grande referência do ponto de vista de concorrência e tudo mais. Da microeconomia. Da microeconomia, e não dá para negar a contribuição o impacto que o Friedman e o Lucas tiveram na formação da economia moderna. Apontando inconsistência, apontando soluções, mesmo que você não concorde, você tem que responder as perguntas que eles colocaram. Eles meio que formaram o debate atual. Para finalizar mesmo, agora eu prometo que eu termine. A gente, como eu falei, muita que nos assiste, muito estudante iniciando ali a vida acadêmica, seja na graduação, na pós, ou mesmo quem quer estudar economia, né? Você tem uma formação acadêmica sólida, estudou nos Estados Unidos, lá absorveu um monte de teorias da ciência econômica e você tem uma experiência, como você demonstrou aqui, muito grande no dia a dia de governo, na prática da formulação de política, e isso é muito rico, né? Essa tua experiência, né? Então, assim, como é que você encerraria aqui a nossa conversa? Qual a mensagem que você deixaria para o jovem economista idealizador, aquele que está com vontade de transformar o mundo, transformar a vida para melhor dos brasileiros, como todos nós fomos lá no passado, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue, mas qual é a mensagem que tu daria para esse jovem economista iniciando seus primeiros passos, né? Da tua experiência, eu sei que dar conselho é algo complicado, né? Mas você pode falar da tua experiência, do que tu viveu e o que é importante em economia para essa ciência tão maravilhosa que
a gente adotou como profissão, mas que ela é encantadora ao mesmo tempo e desafiadora, né? Acho que a primeira coisa, todo economista tem que saber bem matemática, porque a gente usa muitos modelos matemáticos, mas tem que saber que economia não é engenharia. Matemática é um instrumento necessário, a gente faz muito modelo, mas a gente lida com ciências sociais, em que você tem que trazer também a questão política e a questão histórica. Um economista que só fica na parte matemática, ele fica totalmente analfabeto em questões do mundo real. Ele vai para a ingenuidade de achar que as pessoas não resolvem alguns problemas porque elas não sabem como resolver. Sabem. Só que tem questões que são muito mais complexas, se extrapolam simplesmente uma equação, uma planilha, que a gente chama fiscalista de planilha, economista de planilha. Você está lidando com pessoas, é diferente de física. Comportamentos, né? Comportamento. A economia brasileira de hoje não é a mesma economia de 20 anos atrás. E ela vai mudando, as pessoas são diferentes, as questões são diferentes. Então é muito importante, muita história, e várias das perguntas que a gente está enfrentando hoje já foram enfrentadas no passado, não é necessariamente para você reproduzir, mas você aprender essas experiências, né? E principalmente tem que ter humildade. O economista é muito arrogante, né? A gente é muito arrogante. Nelson, a filosofia, os valores de mundo... As pessoas não são obrigadas a entender a economia. Cabe a nós poder explicar. E a gente sabe que como a economia é uma questão complexa, é difícil explicar. Peço perdão, olhando para a câmera, peço perdão para os não economistas. É difícil, mas a gente tenta. Mas, assim, a economia também com o tempo isso vai melhorando. Acho que agora com essa questão de rede social, a parte boa da rede social, de informação, hoje as pessoas têm muito acesso à informação. Então, essa capacidade de explicar, de ser transparente, eu acho que isso gradualmente vai melhorando. Eu sou um otimista, isso vai melhorando o debate. Obviamente, tem as redes antissociais, onde todo mundo grita e ninguém ouve ninguém, mas tem a parte positiva também, que é um instrumento para você se informar melhor. E cabe a nós, economistas, explicar melhor a economia, sendo muito claro quais são custos e benefícios de cada escolha. O economista é especialista em custo-benefício, né? Mas, às vezes, em alguns debates, a gente esquece uma parte e fala só a outra. E aí é natural que as pessoas percam a paciência com o economista. Então, um pouco mais de humildade, mais de clareza e honestidade vai ajudar bastante. Perfeito, Nelson. Muito obrigado, Nelson. Foi uma verdadeira aula, não só de economia, mas de aula de profissionalismo e experiência do que um governo é capaz de ajudar na própria formação do profissional, né? Bom, então a gente encerra mais um episódio do podcast Conexão Econômica. Se você se interessa por esse conteúdo, por favor, nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube do FGV Híbrido, no Spotify, e todas o Instagram, que esses conteúdos estarão sendo divulgados. Muito obrigado e até o próximo programa.